Antes de tudo, fé. Depois de tudo, gratidão. E no meio, leia a Bíblia Cast. Que coisa boa! Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo, meu irmão. Bem-vinda, minha irmã. Está no ar mais um Leia a Bíblia Cast, episódio número 108, hein, pessoal? Tá passando rápido. Mais um episódio aqui, mais um programa pra gente falar, pra gente debater aqui, né, pessoal? Aquele bate-papo legal da palavra de Deus, continuar a falar de Jó, hein? Muito bom hoje, né? Com certeza vai ser uma bênção. Jó do capítulo 9 ao capítulo 13. Estou aqui com João 3,16, Fernando Pinheiro, que vão me ajudar aqui mais uma vez a gente relembrar, né, pessoal? A gente revisitar aí esse livro maravilhoso. O grupo tá uma maravilha, né? Muita gente participando, muita gente em dia com a leitura, todo mundo afiado, todo mundo lendo, que bênção, né, pessoal? Se você não faz parte do grupo de leitura, entra, continua a leitura com a gente. Depois de Jó, tem outros livros aí pela frente que a gente vai ler juntos, né? Medita juntos, debate aqui no resumão. Uma bênção, né, pessoal? Começando agora, então, mais um Leia a Bíblia Cast. E eu já quero chamar João 3,16. Bem-vindo, João. Vamos começar a falar, então, de Jó, capítulo 9, João. Bem-vindo. Graça e paz, João. A graça e a paz estejam com todos vocês. Maravilha, Daniel. Maravilha, Fernando. É bom relembrar que antes de tudo é fé e depois de tudo é gratidão. E no meio estamos nós aqui no seu Leia a Bíblia Cast. Olha aí, em Brasília são 12 horas mais 27 segundos, né? Então estamos aí ao vivo, Daniel, maravilha, tudo de bom, muito bom estar com vocês e vamos, sem muita delonga, já vamos entrar em Jó capítulo 9. Então sejam todos muito bem-vindos. Jó capítulo 9. Jó reconhece que a soberania é de Deus. Jó começa afirmando algo poderoso, meus amados ouvintes. O que é que Jó diz? Ele sabe que Deus é justo e que nenhum ser humano pode discutir com ele em pé, em igualdade. Ele descreve Deus como aquele que move montanhas e comanda o sol, que se estende os céus e realiza maravilhas incontestáveis. Daniel, Fernando, Jó aqui, ele tem uma visão que nos lembra que Deus é infinitamente maior do que nós, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, a grandeza de Deus permanece intacta. E Jó está dizendo: eu sei que Deus é e sei quem eu sou diante dele. Meus amados ouvintes, você sabe quem Deus é e você sabe o que você é diante de Deus, o que eu sou, o que você é, o que nós somos. Então você para e você começa a pensar. Precisamos de humildade e precisamos mais ainda de reverência. Então Jó, ele fala da angústia. Então, apesar de reconhecer a soberania de Deus, Jó está profundamente angustiado. Ele se sente que, mesmo inocente, ele não teria como vencer uma conversa com Deus. Então, ele expressa a sensação de que a vida, às vezes, parece injusta, mas que o sofrimento, às vezes, ele chega sem explicação. E a resposta, ele não vem. Então, isso é tão humano, Daniel, Fernando, você ouvinte, que quantas vezes nos sentimos assim também, né? Jó, ele não está negando a sua fé, ele está sendo honesto com a sua dor. E aí, um outro ponto é a falta do mediador, né? Um dos pontos mais marcantes, Daniel, do capítulo é quando Jó diz que não há outro juiz entre Deus e ele. É algo. Jó, ele desejava que alguém pudesse se aproximar dos dois e entendesse a dor humana, né? E explicasse ao divino, né? Então, esse clamor, ele aponta diretamente
para aquilo que hoje eu conheço, que é Jesus. Daniel, Fernando, você, meu amado ouvinte, hoje nós temos o mediador, nós temos o Espírito Santo que intercede por nós temos Jesus Cristo, que é o nosso advogado justo e fiel diante de Deus Pai. Então é maravilha, Daniel. Hoje estamos aí com a faca e o queijo, Daniel, maravilha, né? Então você avança mais, não é? Então Jó 9, quando você faz, você vê um retrato perfeito da luta interna entre a fé e a dor. Então aí é uma, né? Jó acredita em Deus, mas, como se diz, ele confia em Deus, mas ele reverencia Deus, mas ele está ferido, ele está confuso e ele está cansado. Então isso é algo essencial. Mas Jó, ele não desiste, Jó, ele questiona, mas não abandona, ele sofre, mas ele não rebela. Então, ele não, vou dizer assim, ele não entende, mas ele continua olhando para Deus. A conclusão do capítulo 9 de Jó, Daniel, nos lembra que Deus, ele é grande, ele é soberano e ele é justo, mas também ele não mostra que ele não se ofende com as nossas perguntas sinceras. Então, acho que o ponto é, a fé de Jó não era perfeita, mas era real. E isso é o que Deus valoriza, sabe? Eu espero que você, meu ouvinte, que continue buscando, mesmo que esteja doendo, né? Lembra que Jesus é o mediador e Jó, ele ficou nesse momento, mas eu posso trazer para você que Jesus está aí sendo o nosso mediador, tá certo? Então, o que fica aqui, Daniel, no capítulo 9, é o nosso mediador, que é Jesus. Talvez o mediador já seja algo do nosso PP, Daniel. Vou tomar aqui. Maravilha, Daniel! Amém, amém, João. Que coisa boa, que capítulo, hein, João? Que capítulo muito rico, né? Muito edificante. Quanta coisa, né? A gente aprende lendo, né? Lendo de novo, né? Relembrando, né, João? Nosso mediador, né? Achei engraçado também, né? Jó naquela época, né, pessoal? Se perguntando, poxa, seria tão bom, né? Como se Jó estivesse dizendo, seria tão bom se a gente tivesse alguém entre, né, eu e Deus, né? Entre o ser humano e Deus, né? Jó pedindo isso no momento de sofrimento dele, seria tão bom, porque Jó, ele não se sente, né, João? Ele não se sente digno de falar com Deus, ele não se sente digno de discutir com Deus. Interessante, né? Dado a grandiosidade de Deus, ele reconhece como Deus é grande, ele reconhece como a gente é pequeno, ele diz, poxa, seria tão bom se tivesse um mediador, né? Se tivesse alguém no meio de campo ali, né, pessoal? E hoje a gente tem, né, João? Exatamente isso. Hoje a gente tem, como o João falou, a gente tá com a faca e o queijo na mão, pessoal. A gente tá com a faca e o queijo na mão, temos esse mediador, né? O desejo de Jó já foi atendido, temos Jesus Cristo, temos o Espírito Santo ao nosso dispor, né, pessoal? Então, vamos acessar a Deus, vamos falar com Deus. Hoje temos liberdade de falar com Deus, né? Uma coisa que eu gostei também, viu, João, que você falou, realmente Deus, ele não se incomoda a gente falando com ele, a gente perguntando, pode perguntar, meu irmão, né? Se você não entende algo, como Jó também não entendia, pode perguntar, Deus não se ofende com as nossas perguntas, ele quer uma fé sincera, e uma fé sincera vai buscar, vai entender, né, pessoal? Muito bom, né? Fale com Deus. Acho que uma das mensagens também é essa, né, João? Fale com Deus. Hoje a gente pode, hoje a cortina está aberta, hoje temos acesso direto a esse Deus que Jó não entendia, né? Jó, ele não queria, né, entrar na presença de Deus, né? Tá certo, né? Ele reconhecia, né, pessoal? Mas hoje nós temos acesso. Jesus, né, liberou esse acesso pra gente. Que coisa boa, né, pessoal? Muito bom. Jó capítulo 9, maravilhoso. E Jó 10, né? Jó 10 também foi uma bênção. E eu quero convidar Fernando Pinheiro também para fazer parte aqui desse bate-papo. Bem-vindo, Fernando. Graça e paz. Que bom que você tá aqui com a gente. Uma bênção, né, Fernando? Mais um programa. E já começa a falar pra gente aí qual o seu destaque, qual a sua mensagem aí de Jó capítulo 10, Fernando. Alô, Daniel. Alô, João. É um prazer grande estar aqui e poder compartilhar com vocês dois e com os irmãos que estão espalhados por esse mundo afora. Essa palavra é poderosa. E hoje, né, o capítulo 10 do livro de Jó. Esse livro tão edificante que a gente, cada vez que lê, a gente começa a aprender e trazer coisas que podem ser aplicadas às nossas vidas.
Hoje, o capítulo 10, ele expõe a humanidade de Jó. Jó se confronta diante da dor, do seu sofrimento, que para ele é um mistério. É um mistério. É como se Jó tivesse dizendo, quando esse capítulo confronta a humanidade de Jó, é como se Jó estivesse dizendo: eu não aguento, eu sou humano, né? No verso 1 e 2 desse capítulo 10, veja o que Jó diz. Jó diz: eu estou cansado de viver, vou me desabafar e falar da amargura que tenho no coração. Nova tradução da linguagem de hoje. Então Jó, ele desabafa, ele demonstra nesse capítulo a sua humanidade. Eu sou humano. A gente lembra de Jesus na cruz. Jesus estava ali e ele era humano. Ele sentia dor. Pai, se possível, tira de mim esse cálice. Mas faz a tua vontade. Então veja, Jó aqui, ele também é humano. Mas um caso interessante é que Jó, nesse capítulo também, apesar de se confrontar diante da dor, do sofrimento, e ele desabafar, Jó também revela a sua fé inabalável a Deus. Então, apesar dele lamentar e questionar, apesar dele falar do seu sofrimento e até do seu desejo pela morte, Jó aqui fala, nos versos 8 a 13, sobre a maravilhosa criação de Deus. É aí que ele revela a sua fé inabalável. Então, o livro de Jó, cada parte que a gente lê, a gente vai vendo o sofrimento de Jó, mas a gente vai se edificando, porque Jó, apesar de ser humano, ele não abre mão de falar das maravilhas da criação de Deus, de mostrar a sua fé inabalável. Então, é um livro muito edificante e, olha, é uma riqueza. É um prazer muito grande a gente ler e compartilhar com vocês. Valeu, Fernando. Que bênção, hein? Jó, capítulo 10, a gente mergulhando, né, Fernando, aí na cabeça de Jó, né, no sofrimento de Jó, o que ele tá pensando, e é muito edificante, viu? Concordo com o Fernando. Realmente a gente vê a humanidade de Jó, né, como ele realmente sofre, né, pessoal? A gente consegue entender um pouquinho mais. Eu acho legal o livro de Jó, porque de vez em quando você vê uma conversa, né, de Jó com os amigos, mas também de vez em quando você entra na mente de Jó, você consegue sentir um pouquinho o sofrimento e a gente vê que ele é humano, né, pessoal? Como o Fernando falou, o próprio Jesus sofreu, o próprio Jesus, né, sentiu a dor de ser humano, né, sentiu angústia, né, pessoal? Sentiu aquela vontade, né, de não ir para frente, sentiu medo. Jesus sentiu tudo isso. Como ser humano, Jesus é uma boa lembrança que Fernando trouxe aqui. Jesus sentiu tudo isso e a gente também sofre, né, pessoal? A gente tem uma fé forte, ter uma fé firme não quer dizer que a gente não vai sofrer, não quer dizer que a gente não vai sentir medo, não quer dizer que a gente não vai se perguntar. Isso não tem nada a ver com fé, tá certo, pessoal? Você pode ser uma pessoa de fé, a gente tá vendo aí com Jó, né? Você pode ser uma pessoa de fé, mas mesmo assim você tá cansado, né? Você não aguentar o sofrimento, você pedir a Deus para acabar o sofrimento, você sentir a dor. Isso é ser humano, isso é ser humano, exatamente como diz a palavra. Muito legal, muito edificante, Fernando. Valeu aí, né, por nos trazer esse destaque aí de Jó, capítulo 10. E a gente lembrar que a gente pode continuar firme, pode continuar forte na fé, mas também sentir a dor do sofrimento que faz parte, né? Faz parte da nossa vida. Valeu, Fernando. Vamos agora falar de Jó, capítulo 11. E aí, João 3,16, qual o seu resumão aí de Jó, capítulo 11, João? Esse capítulo é intenso, Daniel, Fernando, você ouvinte, ele é intenso, ele é direto e, ao mesmo tempo, ele é cheio de lições sobre como lidamos com a dor do outro e com a nossa própria visão de Deus. Jó, capítulo 11, preste atenção, abra sua Bíblia aí, o amigo respondendo a Jó de uma forma dura e agressiva, né? Ele acusa Jó de falar demais, de se justificar demais e até sugere que Jó merece coisa pior do que está vivendo.
Então, esse amigo representa aquele tipo de pessoa, Daniel, que diante do sofrimento alheio, julga em vez de acolher. E ele, esse amigo, ele acredita que tudo é simples. E se Jó está sofrendo, é porque pecou. Mas a vida, ela tem um jeito de trabalhar, né? A grandeza de Deus, Daniel, vou trazer a ideia, a grandeza de Deus é insondável, não é? Então, apesar da dor, o amigo diz algo verdadeiro, ele fala sobre a grandeza e a profundidade e a sabedoria de Deus, ele afirma que os caminhos do Senhor são tão altos que nenhum ser humano pode compreender, e isso é real, mas há momento, né, Daniel, em que tentamos entender o porquê das coisas, mas simplesmente não conseguimos. Então, pare hoje, faça a pergunta e você não responde, confia em Deus, deixa aí e mais tarde você vai entender perfeitamente. Uma verdade dita, essa é uma frase-chave, tá? Uma verdade dita sem amor pode tornar uma arma. Eu diria, Daniel, que uma verdade dita sem amor pode ser uma arma branca. Sabe o que é uma arma branca? Pode ser, que fere, é uma faca, é um punhal, sabe? É algo que... E o convite aí é o arrependimento. O amigo de Jó diz que se ele se arrependesse, Deus restauraria a sua vida. E aqui a gente vê que o problema é que Jó não está vivendo uma crise moral, ele está vivendo uma crise de dor, não é moral, é a crise de dor, não é? E a gente tem tanto exemplo, tem um exemplo muito bom, Daniel, que é mais ou menos assim. Imagine, meu amado ouvinte, Fernando gosta de imaginar, gosta quando Daniel diz imagine. Então, imagine alguém que está sem ar, está sufocado. Então, está precisando respirar e não consegue. Então, imagina que ele vai para o hospital, para o pronto-socorro, e quando ele chega lá, o que é que ele está precisando? Ele está precisando do oxigênio, ele está precisando respirar. E o médico, ele vai lá e fala sobre uma tese da molécula do ar. Aí, Daniel, a gente só precisa do ar, não é? Então, é essa a tese da situação do ocorrido. Jó estava precisando, e o outro vai explicar as grandezas insondáveis de Deus, nós sabemos muito bem, né? Mas ele precisa o quê? Ele precisa que alguém acolha, que é uma palavra de acolhimento. E aí é que está a nossa diferença. Então, existe aí a promessa da esperança, né? Ele descreve um futuro bonito para quem busca Deus, o amigo de Jó, uma vida restaurada, dias mais claros do que o meio-dia, vou trazer assim, segurança, paz e esperança renovada. Então, essas palavras, embora elas são direcionadas, é o que eu quero trazer para você. Primeiro, devemos ter o cuidado ao falar com quem sofre. A verdade, ela precisa ser acompanhada de compaixão. Esse é o primeiro ponto. Quando a gente for falar para alguém, a gente tem que falar com amor e com compaixão. A segunda coisa nesse capítulo aí, Daniel, é que devemos ter cuidado ao falar com quem sofre. Deus, ele é sábio, profundo, ele é cheio de misericórdia e sempre há esperança para quem se volta para ele. Esse capítulo nos inspira a sermos mais sensíveis, mais amorosos, mais conscientes da grandeza de Deus e da fragilidade humana. Então, esse seria o ponto de Jó, capítulo 11. Então, deixe seu like, compartilha, ative aí o sininho. Os novos cursos da Escola da Bíblia já está por aí. Daqui a pouco eu volto, Daniel, com o PP. Maravilha, Daniel! Perfeito, João 3,16. Que capítulo intenso, né? Como você disse aí, o amigo de Jó, Zofá, né? Mais um amigo aí, né, pessoal? Com palavras duras, sabe? Eu gostei muito aí, valeu, João, pela reflexão, né, pessoal? Muito legal aí a reflexão de João também sobre Jó, capítulo 11. Cuidado com as palavras, né? Cuidado, gostei aí da frase, como foi que o João falou, né? Uma verdade, né? Isso, uma verdade sem amor, né, João?
uma verdade sem amor vira uma arma. E é verdade, vira uma arma, machuca demais. Machuca demais, mesmo sendo verdade. Não é porque é verdade, né? Os amigos de Jó aí, a gente vê mais um exemplo, né? Os amigos de Jó falando verdades, muitas verdades, e esse é o perigo, né? Eles falaram coisas maravilhosas sobre Deus, mas no momento errado, na hora errada, acusando errado, né? Tendo uma premissa errada, né? Que Jó tinha pecado sem ter pecado, né, pessoal? Sem ter todo o conhecimento da situação, sabe? Gostei aí do exemplo de João também, do oxigênio, né, pessoal? A pessoa precisando de algo, precisando de oxigênio, e você dizendo verdades, coisas que acusam, né, pessoal? Coisas que julgam. Muito cuidado, né, quando a gente for falar com alguém, né? Me lembra de novo a carta de Tiago que a gente já leu aqui, né, pessoal? Cuidado ao falar, cuidado com as palavras, né? A gente sabe, ó, essa língua aqui, né? Esse órgão, né, ele é uma faísca, né? Ele incendeia, ele contamina todo o corpo, e a gente tá vendo aí isso na prática, palavras duras dos amigos de Jó, mesmo sendo verdade. Então cuidado, tá, pessoal? Às vezes a gente tem muito conhecimento, né, João? Às vezes a gente lê muito a Bíblia, sabe de muita coisa, né? Sabe o Velho Testamento, o Novo Testamento, e no momento, né, que a gente só precisa acolher, né? Muitas vezes a gente só precisa acolher, só precisa ouvir, mais nada, né? E a gente pode até, né, tá machucando o irmão. Muito legal, João, muito legal, muito bom, né, pessoal? Revisitar, ver de novo aí Jó, capítulo 11, muita coisa. Eu quero que você comente aí, tá gostando do resumão? O que é que você gostou nessa semana, né? Qual foi o capítulo que você mais gostou? Qual foi o versículo que mais te edificou nessa semana? Vai comentando aqui que a gente gosta de ver a participação de vocês, tá certo, pessoal? Vai comentando, vai deixando o like, ó, não esquece do like, tá certo, pessoal? Não vai embora aí sem o seu like também, que é muito legal, você ajudando, né, a mais pessoas lerem também junto com a gente, beleza? Vamos falar agora de Jó, capítulo 12. E aí, Fernando Pinheiro, qual o seu destaque, qual a sua reflexão aí desse capítulo 12, Fernando? Isso, Daniel, capítulo 12. Capítulo 12. Nesse capítulo aqui, capítulo 12, Jó responde aos seus amigos, aqueles amigos, entre aspas, que você mesmo citou no último programa. Aqueles amigos de Jó, o Elifaz, Bildade e Zofar. Então, Jó responde a eles. Aqueles três amigos que desapontaram Jó, né, com acusações, com críticas e acusações infundadas. Infundadas porque eles não sabiam realmente do que se passava. Então, Jó rebate a eles aqui. E o que eu vejo é que Jó quer ensinar aqueles amigos, quer dar uma lição a eles, que eles não são os únicos que possuem conhecimento. Jó também tem conhecimento. Jó diz isso já no primeiro verso aqui. Sem dúvida, vocês são a voz do povo. Verso 3. Mas eu também entendo as coisas e não sou menos do que vocês. Jó fala isso e Jó repreende eles pela arrogância que eles tinham, lembrando a eles que a verdadeira sabedoria vem de Deus. Não vem da idade, nem da teoria humana, mas pertence exclusivamente a Deus, que é o soberano absoluto sobre todas as coisas, sobre a vida e a criação. Eu quero ler aqui alguns versos que é interessante. Veja o que Jó diz aqui no verso 12. Os velhos são sábios, pois a idade traz a compreensão. No entanto, Deus é sábio e poderoso. Ele tem inteligência e entendimento. Ninguém pode reconstruir o que Deus derruba, e se ele prende, ninguém pode soltar. Jó aqui, ele faz, é como se fosse, ele está dando um grande sermão para aqueles amigos, mostrando a eles que eles são entendidos, mas não são mais do que Deus. E aí eu fico pensando, você já teve algum amigo ou alguém que quer lhe ajudar, que pensa em lhe ajudar e vem fazer para você, trazer para você um sermão, e muitas vezes infundado, querendo que você se aproxime de Deus, dizendo coisas a você, e na verdade ele não observa, não está entendendo o que está acontecendo? É mais ou menos isso. E Jó teve aqui a coragem de, mesmo em meio às dores, ao sofrimento, Jó rebater e dizer a eles que Deus é maior. E o que eu acho interessante em Jó, Daniel, João, você que nos assiste, é que Jó
ele sempre rebate, mas ele não traz a glória para ele. Ele diz que entende também, mas não traz a glória para ele. Ele traz a glória para Deus, dizendo, ó, Deus é que é superior. A verdadeira sabedoria é de Deus. Então, eu acho interessante esse ponto, e é mais um ponto que nós precisamos aprender e aplicar em nossas vidas. Sempre exaltar o nome de Deus, mostrar que Deus é o grande, mesmo que a gente tenha conhecimento, mas que Deus é que é o grande. Ele faz e ninguém desmancha. Muito bom, Daniel. Muito bom, Fernando. Olha aí, né? Um capítulo sobre sabedoria, né, Fernando? Sobre sabedoria, né? Os amigos de Jó aí, né, se achando, né, muito sábios, né, pessoal? E esse é mais um problema do conhecimento, né? João falou, né, que o conhecimento sem amor, né, vira uma arma, e é verdade. E conhecimento também demais, né, pessoal? Você acaba se achando, a soberba, né? Você acaba se achando mais inteligente, mais sábio, mais certo, né, pessoal? E esse era um dos problemas aí dos amigos de Jó. Eles tinham muito conhecimento, né, Fernando? Mas eles estavam, né, aplicando conhecimento, se achando maior, se achando superior, aplicando o conhecimento da maneira errada, e Jó rebate, né? Gostei aí que Jó rebate, ele diz, ó, a verdadeira sabedoria vem de Deus. Isso é um ponto excelente, valeu, Fernando, um ponto excelente, né, pra gente se lembrar aqui nesse resumão, né, pessoal? Por mais conhecimento que a gente tenha, lembre sempre que o conhecimento real, o conhecimento verdadeiro, o conhecimento que importa pra gente, ó, vem lá do alto, né? Vem lá do alto, e esse conhecimento, ele não machuca, né? Esse conhecimento, ele não se ensoberbece, né, pessoal? Esse conhecimento, ele é usado com amor, mas precisa vir de Deus, né? Como Jó nos lembrou aí nesse capítulo 12. Valeu, Fernando, mais um capítulo aí, ó, cheque, né? Mais um capítulo maravilhoso, edificante para nossa edificação. Vai comentando aí, tá gostando do resumão? Tá gostando de ler o livro de Jó, né, pessoal? O livro de Jó, todo mundo lendo junto, que bênção, né, pessoal? Todo mundo em dia com a leitura, né? O grupo de leitura aí, ó, firme e forte, muita gente todo dia lendo um capítulo por dia, né? Vamos seguir juntos até o final, tá certo, pessoal? E pra gente fechar esse resumão de hoje, né? Os capítulos da semana, teve Jó, capítulo 13, né? Na última sexta-feira tem a leitura aqui também no canal. Eu fiz a leitura do capítulo 13 completa, tá certo? Então, lembrando aí pra vocês, quem tá chegando agora, ó, né? Toda segunda, quarta e sexta tem leitura aqui, tá certo, pessoal? Então, eu fiz a leitura de Jó 9, fiz a leitura de Jó 11, né? E fiz também a leitura de Jó 13. Tá tudo aqui no canal, muito conteúdo para você se edificar, para você mandar para alguém também aqui, tá certo, pessoal? Então, Jó, capítulo 13, né? Jó, ele vai falar um pouquinho mais, né? Ele continua se defendendo e dessa vez ele diz, ó, vou falar com Deus, né? Eu vou me apresentar diante de Deus, né? Meio que Jó, ele dá uma cansada, né, pessoal? Ele dá uma cansada porque nenhum amigo ajuda ele. Né? Nenhum amigo, né, consola ele, nenhum caminho dá uma ajuda para saber o que é que está acontecendo. Os amigos só descendo a lenha nele, né, pessoal? Só dizendo que ele merece, só dizendo para ele se arrepender, né, nenhum amigo está ajudando Jó. Então, nesse capítulo 13, Jó diz assim, ó, seguinte, né, ó, era melhor que vocês tivessem ficado calados, né, pessoal? Ele diz, ó, vocês estão falando muito aí, mas não está ajudando nada. É melhor, né, que vocês não tivessem dito nada, né, pessoal? E ele resolve se apresentar diante de Deus. Então é como se Jó, nesse momento, tá, pessoal? Nesse capítulo 13, Jó, ele deixa de olhar para os amigos, ele se volta, né, para Deus, né? Ele diz, Deus, agora é contigo, Deus, né? Me ajuda aí, Deus, a entender, né? Eu lembro que no capítulo 13, né, Jó pede só duas coisas, né? Só duas coisas. Lembrando que Jó continua firme na fé, tá, pessoal? Jó não tá com raiva de Deus, Jó não tá triste com Deus, nada, né? Impressionante a fé de Jó. Ele continua firme, mas ele só pede duas coisas, dois pedidos. Primeiro, dá uma aliviada, né? Dá uma aliviada no sofrimento. Eu imagino a dor de Jó, como estava sofrendo. Então ele pede para aliviar o sofrimento, como a gente pede todo dia, né, pessoal? Quantos e quantos pedidos, né, a gente faz a Deus para parar a tribulação, para acabar o sofrimento. Normal, né, pessoal? Mais uma vez, né, lembrando que somos seres humanos, né, e queremos, né, o fim da dor. É isso que a gente busca. Então é a primeira coisa que Jó pede a Deus nesse capítulo. E a segunda coisa que ele pede é só entender. Veja, né? Veja que lindo, né, pessoal? Só entendimento. Ele só pede entendimento para saber onde foi que ele errou, onde foi que ele pecou, né? Qual foi a transgressão, né, que ele não entende.
né? Qual foi a transgressão que está levando ele àquele sofrimento. Tá, pessoal? Lembrando que Jó tá com aquela ideia na cabeça, que os amigos também estão com a ideia de que o sofrimento é por causa de alguma coisa. Jó também acredita nisso, tá, pessoal? Jó também acredita nisso, que o sofrimento deve ter sido alguma coisa. Ele só não lembra o que foi. Ele só não lembra o que foi. Então, na cabeça dele, ele acredita nessa teoria, que, como eu falei, o livro de Jó, a gente precisa tirar essa teoria, tá certo, pessoal? Essa teoria não é certa e a gente tá aprendendo aí junto com Jó, né? Depois Jó vai entender, né? Por enquanto, Jó não tá entendendo ainda, essa teoria não é certa, tá, pessoal? Que o sofrimento é por causa de alguma coisa que você fez no passado. Foi algum pecado, né? Foi algum castigo, não é, tá certo? Mas Jó não sabia ainda, então ele pede a Deus, Deus, me mostra, né? Me mostra onde foi que eu errei, me mostra, né, qual foi a minha transgressão que me levou a esse sofrimento todo. Ele só quer saber. Interessante a humildade, né? Mais uma vez, a humildade, né? Ele se coloca realmente debaixo dos pés do Senhor. E ele vai começando a ver que não tem lógica, né? Ele vai começando a ver que essa teoria realmente não tem lógica, porque ele olha para trás e não vê nenhuma transgressão, né? Não vê nenhum pecado. Então, né, eu acho que na cabeça dele ele está começando a entender, né, que, olha, né, onde foi que eu errei? Me mostra aí, Deus. Então, dois pedidos, né? Somente 2 pedidos maravilhosos aí de Jó. Entendimento, né? E para Deus dar uma aliviada. Muito bom, pessoal. Mas como eu falei, né? Ó, tem a leitura completa aqui do capítulo 13 de Jó, beleza? Procura aqui no canal que eu fiz a leitura completa e com isso a gente termina o nosso resumão. Termina não, né? Tem pré-poema, né? Tem pré-poema e tem poema. A gente termina aqui de passar pelos capítulos, né, pessoal? Lembrando a vocês de deixar o seu like, beleza? Ó, não esquece do like, comenta aqui. A gente gosta muito dos comentários de vocês. Diz aí qual é a hora que você está assistindo, né? Diz aí da onde você está assistindo, tá certo, pessoal? O último episódio foi ao vivo, né? Foi uma bênção. A gente participou com os irmãos, fez o programa ao vivo, na hora, juntos. Foi muito edificante, foi muito legal. Esse não é ao vivo, então comenta aí que a gente vai ler os comentários de vocês no próximo programa, no próximo episódio, beleza? Por enquanto, vamos para o pré-poema. E aí, João 3,16, como é que tá esse pré-poema de hoje, João? Maravilha, Daniel. Voltei agora com tudo, Daniel. Voltei para o PP. Vamos lá? Somos pó, estamos em Jó. Um homem cheio de dor, estamos com dó. Mediador para Jó, Jesus é o nosso mediador e só. Silêncio de Jó e o discurso do amigo sem dó. Vamos acolher todos com dó. Os amigos o cercam com a voz de razão, mas suas palavras só ferem o coração. Aqui no resumão não só tem animação, nada de acusação. Precisa de abraço, de paz, de compaixão. Escuta aqui o resumão e aproveita, avisa a vizinhança que Jesus é a nossa esperança. Aê, João 3,16, mais um pré-poema, que bênção, hein, pessoal? Estamos em Jó, que dó, né? Gostei, né? Estamos com dó, né, pessoal? Realmente, né? O sofrimento de Jó, né, João? Muito legal, né? Estamos no pó, né? Estamos com dó, estamos em Jó, maravilha, muito bom, pessoal. Valeu, João 3,16, mais um pré-poema maravilhoso aí, com o tema do que a gente leu durante a semana. E para a gente fechar o episódio de hoje, será que tem poema hoje? E aí, Fernando Pinheiro, temos poema hoje, Fernando? Temos sim, Daniel, um poema para hoje. E o nosso poema diz assim, olha só. Por sermos demais humanos, em nós realça a dor, o cansaço, a amargura e até mesmo o desamor. Mas nem tudo é castigo, por nós sermos pecador. Isso acontece com todos os moradores terrenos, ninguém pode se orgulhar, nem o grande, nem o pequeno. Todo mundo vai sofrer, alguns mais e outros menos. Mas a dor é mais doída quando a gente é inocente e não tem ninguém no mundo que sinta o que a gente sente. E até mesmo os amigos critica
e condena a gente. Quando isso acontece, dói a alma, mente e coração. Uma dor que não tem fim e nem tem explicação, mas nada que Deus não possa mudar toda a direção. Por isso, exalte a Ele, reconheça o seu valor e em todos os momentos de provação ou de dor, lembre que Deus está agindo e tudo é por amor. Coisa linda, Fernando, que maravilha, hein, pessoal? Que poema belíssimo, valeu, Fernando, mais um poema aí belíssimo, né, com toda a história que a gente leu essa semana de Jó, né, o sofrimento, né, pessoal? Muito bom, meu Fernando, a gente relembrar, né, que todo mundo pode sofrer, né? Todo mundo, ser humano, sofre, é normal, não é castigo, né, pessoal? Sofrimento é inerente ao ser humano, mas no final, né, Fernando, lembrando sempre que Deus está no controle de tudo, com sofrimento, sem sofrimento, com bênção, sem bênção, Deus está, cuidando, né? Sempre é bom lembrar, né? Deus está cuidando de tudo. Que belo poema, Fernando, valeu, para fechar com chave de ouro aí, pré-poema, poema. E é isso, pessoal, valeu pela companhia, mais um resumão encerrando, lembrando, amanhã continuamos a leitura aqui no canal, beleza? Amanhã vai ter leitura no canal Jó capítulo 14, vamos continuar e semana que vem estaremos aqui também, se Deus permitir, com mais um resumão do livro de Jó. Beleza, pessoal? Valeu, um abraço a todos, não esquece do like, até o próximo Leia a Bíblia Cast. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.